O Galaxy S23 Fan Edition chegou e eu sei que tem muita gente curiosa para saber quem é o melhor, o S23 FE ou o S21 FE. Será que teve evolução? Qual é o mais indicado para quem só quer um topo de linha baratinho? Bora descobrir, e para quem quiser comprar, os links estão aqui na descrição. E roda a vinheta. Deixa eu começar lembrando que o Galaxy S21 FE chegou tímido e debaixo de muita expectativa do público brasileiro. Afinal, ele veio ser a continuidade do S20 FE. No entanto, ele não fez tanto sucesso assim e foi ofuscado pelo próprio S20 FE, que é vendido até hoje. O S23 FE então precisa muito acertar, reacordar o interesse pela série, mas precisamos falar de um retrocesso já por parte da Samsung na sua tela. Eu tenho falado muito sobre isso nos aparelhos da linha A, e infelizmente a Samsung repetiu o mesmo padrão com o S23 Fan Edition, colocando esse contorno em volta do painel AMOLED, deixando ele maior do que o necessário. Sério, não tá legal isso aqui. Se você pegar smartphones como o Galaxy A50 ou A51 e também os aparelhos da linha S, como o S22 e S23, a Samsung sempre colocou perfis muito finos em torno dos painéis AMOLED, porque eles não sofrem de vazamento de luz, como os LCD. No entanto, em pleno 2023, a Samsung resolveu que esse é o tempo em que ela quer colocar bordas grandes e com pouca simetria entre a parte de cima e parte de baixo, dando um ar de um aparelho barato e mal acabado. Nesse ponto, o próprio S21 FE vai melhor, mesmo tendo praticamente o mesmo painel. Na ficha técnica, ambos possuem 6.4 polegadas, com resolução Full HD+, HDR10+, e taxa que varia entre 60 e 120 Hz. Isso de forma automática, para você economizar energia. O que eu consigo apontar como ponto positivo é a qualidade do painel da versão mais recente, em especial o brilho, que agora bate 1450 nits, sendo mais brilhante que o S21 FE. Ou seja, sacrificamos o design e subimos a qualidade. Esse deve ter sido o pensamento da empresa. Outro ponto um pouco difícil de definir se eu gosto ou se eu critico é a construção. Na verdade, as medidas do S23 FE. Ele teve uma evolução no material da traseira, que abandonou o plástico, adotando o vidro, porém sacrificando algumas coisas para isso, como a espessura. Ele é mais gordinho que o S21 FE, além de ganhar alguns milímetros para cima e para os lados, por conta das bordas que eu já comentei. A traseira do S23 FE lembra muito o A54 e o A34, mas dá para diferenciar entre eles porque vem alguns certificados gravados na traseira. E apesar da mesma linha, os dois Fan Edition são bem diferentes, tanto no material como no acabamento da traseira. O aparelho mais antigo é de plástico com metal, acabamento arredondado nas bordas, um escudo fake na região das câmeras e traseira também um pouco arredondada. Já a versão de 2023 pegou tudo isso e fez o caminho inverso, substituindo a tampa por vidro, deixando a traseira reta e diminuindo a curvatura das laterais de metal. Ele deixou de ser um aparelho fino e pequeno para se tornar um pouco maior e mais robusto. No entanto, essencialmente, podemos ver muitas semelhanças entre eles. No fim, o S23 retrocedeu em alguns pontos para conseguir evoluir em outros, com qualidade de exibição maior na tela, mais brilho, vidro na traseira e um acabamento refinado. E agora no processamento ele também consegue estar um pouco à frente do S21 FE, o que já é esperado para um upgrade de geração. O S20 Fan Edition veio com o mesmo SoC do S20 da época, assim como o S21 FE, que também esteve no mercado com o SoC do Galaxy S21. No entanto, a Samsung pulou o S22 sem pular o processamento do mesmo. Ou seja, o S23 FE chegou com o Exynos do S22 europeu, já que aqui no Brasil e em muitas outras partes do mundo, o smartphone foi equipado com o Snapdragon. No AnTuTu, segundo o Nano Review, o SoC da Samsung perde para o Snapdragon com uma diferença de quase 30%. No Geekbench 6 ele também fica atrás, mas por algo entre 5% e 9% para o single core e multicore. Onde o chip da Samsung veio melhor é no 3D Mark, com 4% mais poder de fogo. No teste de GPU é o 2200 que fica acima do 8 Gen 1, com mais de 9.000 pontos contra 7.000 do Snapdragon. Apesar disso, no uso do dia a dia, é difícil perceber o S23 FE menos potente que um S22 ou o S22 Plus. Agora, como ele se enquadra na família desse ano, dá para dizer que a Samsung capou o processamento da linha para colocá-lo no meio do caminho entre um Galaxy A e um Galaxy S. Por mais que o S21 FE não tenha o SoC da Qualcomm,
como muitos pedem, não tem como falar que a Samsung colocou um chip menos potente que os outros modelos da linha S21. E sim, o SoC da coreana é inferior ao SoC da Qualcomm em benchmark. Mas será que todo mundo que compra o Fan Edition usa tanto poder de processamento assim, que seja capaz de perceber essa diferença entre eles? Ou isso é só uma coisa que nós, que acompanhamos todos os lançamentos, vamos sentir? Bom, mesmo assim, a Samsung ainda fez questão de posicionar esse modelo FE diferente, colocando 8 GB de RAM contra os 6 GB do S21 FE. O armazenamento é o mesmo para os dois, 128 ou 256, sem a possibilidade de expansão. E a entrega nos jogos está muito parecida, tanto em aquecimento como em performance. Olha só, mas antes da gente continuar com o vídeo, eu quero dar uma dica pra vocês. A Acer já começou suas promoções de Black Friday na sua loja oficial. A promoção é a seguinte, já tem vários cupons que vão de 12% até 20% de desconto. Além disso, você ganha mais 12% se pagar no Pix. Para somar ainda mais desconto, os produtos estão com frete grátis e alguns vêm com um brinde. Com isso, tem muito equipamento que tá ficando com um preço incrível. Tem monitor gamer de 27 polegadas por pouco mais de R$800, que já vem com teclado. Tem notebook gamer super barato que acompanha um mouse e até uma mochila bonitona da linha Nitro por quase metade do preço. Se você quer encontrar esses itens, tem link para as principais promoções na descrição. Dá uma passada por lá porque vale bem a pena. E agora, de volta para a pauta. Agora, onde o Galaxy S23 realmente faz frente ao seu antecessor é em câmeras. O conjunto do S21 FE traz duas lentes de 12 megapixels e uma com 8, mesmo com a Samsung já usando sensores maiores com 64 ou 50 megapixels. No S23 FE, a lente principal finalmente passou aí para esses 50 mega, mas manteve 8 no zoom de 3 vezes e 12 mega na lente ultra-wide. Uma coisa que não é surpresa é a falta do híbrido macro, já que esse não está nem na versão padrão e Plus da linha S. É um exclusivo para quem tem o aparelho Ultra. E um problema que eu tive com o Fan Edition de 2021 foi na hora de usar as câmeras, tanto para fotografar como para filmar. Ele travava e engasgava mesmo quando eu não estava fazendo a troca entre lentes. Hoje ele não tem essa falha tão latente, porém em alguns momentos ainda acontece. Diferente da Xiaomi que cai o frame nos vídeos em 60 fps, a Samsung realmente chegava a travar. No S23 FE eu fiz algumas filmagens e eu não percebi essa complicação toda, mas ele ainda tem uma transição brusca na troca entre as lentes. Em ambientes claros, os dois conseguem fazer boas fotos com a lente principal, mas até pela diferença do tempo entre os dois, o sensor ultra-wide e zoom do S23 FE parece ser melhor no resultado final. O que eu posso afirmar é que nenhum deles é feito para ser o melhor câmera phone do mercado. Fotografia é algo caro e o alvo desse carinha é ser barato, trazendo algumas características das fotografias de topo de linha. Não dá para pegar tudo e manter um preço baixo. Na frontal houve um downgrade do sensor, os 32 megapixels com abertura f2.2 e mais um monte de letrinhas e números deram lugar para um sensor de apenas 10 mega que é mais fechado com f2.4. A Samsung mudou o foco do seu celular, que antes se voltava para as redes sociais e também o público jovem, mas agora ficou mais parecido com o Galaxy A54. Eu até achava que essa carcaça aqui devia ser do A74 e não do S23 FE. Você vai conseguir boas fotos através dele, mas à medida que o sol cai e a luz diminui, a qualidade também vai embora junto. No entanto, isso é mais acentuado no S21 FE, que é quase metade do preço, porém com hardware de 2021. E como a Samsung cortou algumas especificações importantes do seu topo de linha, ela resolveu compensar um pouco enviando um carregador de 25 watts na caixa. Não sei se você lembra, mas tiveram versões do FE com carregador de apenas 15 watts e outras que nem tinham carregador na caixa. Mas essa fase passou, o Brasil conseguiu mostrar para a Samsung que nós queremos o acessório essencial na caixa e ela ouviu nosso apelo. E a diferença que esse carregador fez foi bem grande. O S21 FE demorou 2 horas e 17 minutos para completar a carga, enquanto que o S23 FE fez em 1 hora e 11 minutos. O intrigante é que a Samsung não mudou esse ponto. O componente continua com 4.500 mAh de capacidade, mas a versão mais nova está gastando mais. Foram 10% de consumo em 1 hora de Asphalt 9 no modelo antigo e 21% no modelo novo. O Genshin Impact descarregou 16% na bateria na mesma 1 hora de jogatina no S21 FE, enquanto que o S23 FE sugou 22% da carga pelo mesmo período. No YouTube a diferença ainda é menor, mas existe.
8% no S21 e 10% no S23 FE. Com isso, podemos perceber que os dois estão bem distantes em questão de economia de energia, e o aparelho mais antigo consegue ir bem melhor nesse quesito. Portanto, se você quer um Galaxy potente e barato, com bateria duradoura, sua melhor opção no momento é o S21 FE. Você precisa ficar atento a isso e lembrar que o natural é que com o tempo o smartphone comece a se adaptar e melhore esses números. Porém, ele ainda vai consumir mais, pois os dois foram testados nas mesmas condições. Por fim, chegou a hora de falar de preço. E dependendo de quando esse vídeo for pro ar, não tem como cravar ainda esses valores. As informações atualizadas vão estar lá na descrição. Durante a segunda semana de novembro, o Galaxy S21 FE está custando R$ 1.799. Esse preço tabelou em todos os varejistas enquanto eu finalizava esse vídeo. Esse é um ótimo valor para esse aparelho, então tem que considerar. Já o S23 FE está um pouco mais caro. Em algumas lojas ele ainda está com preço cheio, mas dá para encontrá-lo por menos de R$ 3.000. Não é um bom preço na comparação. No entanto, lembre-se que a Samsung sempre derruba o preço depois de alguns meses. Tem que ficar de olho também. Eu espero que ele caia até 2.500 nas próximas semanas, porém fica mais difícil garantir se isso vai acontecer mesmo. O que eu posso dizer no fim é que se você tem um S20 FE com o Exynos e está pensando em trocar de smartphone, vai direto no S23 FE. Para quem não gosta do Exynos, tem que ficar com o S22 ou o S23 mesmo. Só lembra que a bateria é inferior. Para quem já está com o S21 Fan Edition, eu não indico a troca, mesmo que pareça vantajoso em alguns pontos. Você vai perder em outros. Talvez o ideal seja esperar a linha S24 chegar e só depois avaliar se você aposta mesmo no mais novo. Ou se compra um S22 Plus, por exemplo, que está no preço do S23 FE. Apesar da qualidade de tela, as bordas me incomodam. Ele vai ser mais gordinho e mais pesado também, o que pesa negativamente, pelo menos na minha decisão. Para ser direto, eu só considero as câmeras superiores, junto com o SoC mais poderoso. O resto não evoluiu tanto quanto pensamos que seria. Se eu tivesse que escolher apenas entre esses dois, eu ainda prefiro salvar uma grana e pegar o S21 FE. E aí, vocês concordam comigo? Discordam? Bora continuar esse papo aqui nos comentários. E se você gostou, deixa o like, use os links para comprar um desses dois smartphones, caso você queira, e não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever aqui no canal. Por hoje é só, até a próxima!